Vamos, gente, para o nosso último vídeo. Não chorem, não fiquem tristes, mas se é o último vídeo, significa que vocês estão acompanhando e estão chegando aí na reta final, né, para o concurso. Vamos lá? A gente falou, então, de vários assuntos, de voz passiva, né, falamos de preposições, falamos de várias coisas, e agora a gente vai falar dos conectores, né, as conjunções, que é uma matéria que também cai bastante e muita gente tem dificuldade, tá? Gente, quando a gente fala de conectores, não tem muito mistério, não. É meio que você estudar e ir gravando, né, o significado de cada um e quando que ele é usado. Só que de tanto que a gente estuda, de tanto que a gente faz exercício, você acaba mesmo gravando, né, e identificando esses conectores, tá? E é importante também você olhar a frase, porque o conector, ele vai indicar alguma coisa, ele vai indicar causa, ele vai indicar consequência, não é verdade? E aí é importante que você, dentro dessa frase, você entenda o que ele está querendo indicar, tá? Vamos lá. Então, nessa questão número 12, está pedindo para vocês marcarem a opção que corretamente completa essa frase, e a frase é: ela estudou muito para o exame e ela não teve uma boa nota. Então, nós temos aí, vocês já sabem que a gente tem coisas conflitantes, coisas opostas. Ela estudou muito para o exame, mas ela não conseguiu uma boa nota, né? Poderia ter um but aí, né? Que é aquela de contraste que todo mundo conhece. Mas vai cair but? Difícil. Normalmente cai outras mais complexas, tá? Então vamos lá, vamos analisar cada um dos connectors, pode ser? Na letra A, a gente tem o so. O so significa então. Ela estudou muito para o exame, então ela não conseguiu uma boa nota? Faz sentido isso para você? Ele está indicando uma consequência. A consequência de estudar muito é não conseguir uma boa nota? Não, é o contrário, é conseguir uma boa nota. Então não faz sentido eu usar o so. Né? Se você não sabe, escrever a tradução aí, que o so significa então. E ele vai indicar consequência. Na letra B tem o because, o famoso porquê, a razão, a causa disso acontecer. Então, a causa dela tirar uma nota baixa foi porque ela estudou muito? Também não faz sentido, não é verdade? Lembra que eu falei lá que a gente tem ideias o quê? Ó, de contraste, tá? Vamos lá, na letra C eu tenho although. Although, though, even though, despite, todos eles estão na mesma família. Oh, que família? A família do contraste. Você que foi lá e estudou e sabe que eles estão na mesma famíliazinha, quando você viu o although, você já marcou, né? A letra C e você já matou a questão, não é verdade? Mas vamos ler o restante, pode ser? Na letra D tem and, que é e, está adicionando uma informação. Né? Ela estudou muito e não teve uma boa nota? Não. Poderia ser assim, ela estudou muito para o teste e se esforçou bastante, mas não conseguiu uma boa nota. Né? Então, esse E, ele tem que trazer uma ideia de adicionar, não uma ideia de contraste. E na letra E, eu tenho therefore, que é o mais, assim, diferente, né? O que significa therefore? Significa portanto. Ele está falando de consequência. Então, ela estudou muito e, portanto, ela não conseguiu uma boa nota? Novamente, não faz sentido, né? Não é a consequência de estudar muito, não é tirar uma nota ruim, né? É tirar uma nota boa. Então, o único que faz sentido aqui é a letra C, although. Beleza? Ó, essa tá mole. Vamos para a próxima, vamos lá. Na questão, né, 13, a gente já tem aí algumas coisas interessantes. Vamos lá. Ó, being late, então estar atrasada, né? She still managed, ela ainda conseguiu catch the train, ela ainda conseguiu pegar o trem, né? Então vamos lá, então também temos coisas aí contrastantes, né? A gente está falando que ela estava atrasada, mas mesmo assim ela conseguiu pegar o trem. Não é comum, quando você está atrasado você não consegue pegar o trem, não consegue pegar o ônibus, né? Então vamos lá. Because, novamente aí, porque ela estava atrasada, ela conseguiu pegar um ônibus? Só conseguiu, o ônibus não, desculpa, o trem? Só porque ela estava atrasada? Faz sentido, né? Então já vamos tirar o because, lembrando que a ideia aqui não é de causa que o because traz, mas sim de oposição, tá? Letra B, a gente tem um despite. Se você escutou a anterior, eu falei que o despite está na mesma família do although, do though, do even though. Ele é, né, um connector de contraste, tá? Então faz sentido que a gente use ele aí, beleza?
Já chegamos nessa aí? Já chegamos? Vamos ver a próxima? Tem o therefore de novo, que vocês já sabem que significa portanto, que indica consequência, e não faz sentido a consequência de estar atrasado é você conseguir pegar o trem. E tem o furthermore. Gente, o furthermore nada mais é do que o nome bonito para o and, que é o e, beleza? Ele também dá uma ideia de adição, tá? Só que ele significa além disso. Então não faz muito sentido também. Aí nessa frase a gente tem o furthermore. Só que o for, que é a letra E, ele também pode dar uma ideia, na verdade, de contraste, tá? Mas qual é a diferença entre o despite e o for? Olha que interessante nessa frase aí, eu tenho being late. Tá vendo que esse verbo, ele tá no gerúndio? E a gente normalmente usa o despite na frente de verbos no gerúndio, beleza? Se a gente usa muito for para poder falar, sim, né, até uma situação também de contraste e tudo mais, mas ele é utilizado, ele é usado muito para explicar alguma coisa, mas ele é muito usado na frente de substantivos, de pronomes, tá? E até de verbos, mas verbos que não estão no gerúndio. Então, esse verbo no gerúndio ali, que pegou. Se tivesse assim, por exemplo, she is late, né? A gente até poderia não usar, a gente não usaria o despite, poderia, né, usar outro connector. Então, também tem que prestar atenção no verbo, prestar atenção na palavrinha que está depois do conector, para que tudo faça sentido, beleza? Então, chegamos na resposta certa, que é a letra B. Então, gente, vamos lá. Continuando com conectores, a gente tem uma frase onde nós temos um conector, que é o in order to, e aí a gente precisa escolher qual conector que faz mais sentido, né, dentro dessa frase, substituir ele, mas sem perda de sentido. Então, vamos lá? Vamos entender primeiro para que significa in order to? O Joshua pratica todo dia para conseguir a faixa preta, ele pratica jiu-jitsu. Então, ele quer conseguir, né? Então, ele faz isso para conseguir. O as, vamos ver a primeira letra A. As long as. As long as, gente, não pode ser. Por quê? Porque ele está dentro daquela família de conectores de condição. Não é verdade? Quando eu falo as long as, eu estou falando que ele só faz isso para conseguir, né? A condição para ele conseguir o black belt é praticar todo dia, e não é o caso, né? Tem gente que pratica 3 vezes na semana e consegue. A gente não está falando de condição, tá? A gente está falando de finalidade. Se a gente está falando de finalidade, tá? A gente também, vamos eliminar então todos os que têm condição? Dá mais uma olhada aí e ver qual mais que expressa a condição. Only if também está na família dos condicionais, né? Dos connectors de condição. Então, as long as e only if estão juntinhos na mesma família, são primos. Então, eles não podem ser utilizados. Eu quero um conector de finalidade. Tem mais algum conector aí que não seja de finalidade? Por exemplo, a gente tem a letra E, weather, né? Ele está falando que ele vai trazer um sentido, né, de dúvida, que não é o que eu quero aqui. Eu quero propósito, eu quero finalidade. Aí a gente ficou entre a letra B e a letra D. Gente, o for e o so that, os dois são conectores, tá, de propósito, de finalidade. Só que a gente vai ter uma diferença entre eles, tá? Então, olha aí a letra B. Na letra B, será que eu consigo substituir o in order to pelo for de forma correta? O for, ele vai indicar relação, propósito geral. E eu não estou falando de um propósito geral, eu estou falando de um propósito específico, tá? Qual é o meu propósito específico? É ganhar, né, aí a faixa preta. Então, para propósito específico, não faz sentido eu usar o for. A gente tem um conector para isso, que é qual? So that, beleza? Então, apesar de eles estarem na mesma família, a gente usa mais o for num sentido mais amplo, ok? Então, não faz muito sentido nessa questão a gente usar o for. Beleza, gente? Então, temos aí como resposta certa a letra D, so that. Podemos continuar? Então, vamos lá. Saímos de conectores agora. Então, nós falamos de conectores. Para a gente finalizar, é importante vocês estudarem as famílias de conectores, tá? Porque pode ser que vocês se confundam quando você for fazer a tradução da frase, tá? Então, gravem eles como famílias. Os de contraste, os de adição, né? E por aí vai, os de condição,
para que vocês não errem, né? Você vai ligando, esse é primo desse, esse é primo desse, e aí você chega, né, nas opções corretas, tá? Vamos lá, a gente tá quase chegando no fim, hein? Aí vai cair o quê? Verb tenses, galera. Verb tenses é tão amplo, porque tá falando de todos os tempos verbais do planeta Terra, tá? Simple present, simple past, os tempos perfect, né? Então, assim, não tem como fazer a prova da SPSEX sem dar aquela estudada de verb tenses. É claro que aqui eu não vou conseguir falar de todos os tempos verbais, mas vou falar dos que mais caem. Pode ser? Olha só essa frase. Complete com a forma apropriada do verbo. E dentro da frase a gente já tem o verbo, que é o verbo working, tá? Então vamos entender essa frase, ó. They working on the project for 6 months. Isso aqui tá já dando a resposta. Por 6 meses, né? Por isso que ele usou o ing. Porque ele tá querendo falar o quê? Duração. Né? Então, quando a gente usa duração, a gente usa verbo com ing. Quando o cliente cancelou o contrato do nada. Então, a gente tem duas ações aqui do passado. O cliente cancelou a ação e eles estavam trabalhando no projeto. Vamos relembrar que a gente está falando aqui, ó, se a gente fizer uma linha temporal, nós temos o passado aqui, não é isso? Só que aqui a gente tem o passado, past of the past. Como assim, Fernando, passado do passado? Vamos lá. No passado, ele cancelou, ok? Mas antes de ele, né, ter cancelado, eles estavam o quê? Eles estavam trabalhando no projeto. Beleza? E qual é o passado do passado em inglês? O passado é o simple past, não é verdade? Agora, o passado do passado é aquele lindo past perfect, que é um tempo perfeito. Né? O que é o past perfect? Quem lembra da estrutura do past perfect? A estrutura do past perfect é had mais o verbo no past participle, que é o passado particípio. Qual dessas que tem o had? Só tem uma, que é a letra B. Had e o be, que é o verbo to be, no passado particípio, que é been. Então, had been working, tá? Por que não pode ser have been? Porque have been é present perfect. E eu não estou falando de uma ação do passado que influencia o presente. Eu estou falando de uma ação do passado que aconteceu antes de outra ação do passado. Ok? Will have been é future perfect, né? A gente está falando de uma coisa que irá ter acontecido, que não é o caso, né? Are, a gente está falando de present continuous, estão trabalhando no projeto por 6 meses? Não, eles estavam trabalhando, né? E por que não pode ser o were? Isso aí que é uma pegadinha, tá? Porque se eu falo they were working, eles estavam trabalhando. Só que eles estavam trabalhando é uma ação do passado. Ela que estava em continuidade. Se eu cito duas ações do passado, eu não posso usar um tempo simples. Eu tenho que usar um tempo mais complexo, né? Que é o tempo perfect, que é o past perfect. Então, atenção, porque muitas pessoas poderiam marcar o were aí, letra E, achando que se a gente faz uma tradução ao pé da letra em português, tá? Mas o que mais faz sentido aqui é had been working, porque a gente tem uma ação do passado que aconteceu antes de outra no passado, tá? Estamos na última questão, galera. Olha que interessante, tá? Aquela questão que a gente fez ali, ela acabou brincando com vários tempos verbais, né? E essa questão aqui, ela tem também uma pegadinha, então vamos tomar cuidado. Olha só o que ele fala. I wish. O que é I wish? Eu queria, é um desejo. Essa pessoa deseja que ela tivesse mais tempo para viajar last summer. Quando a gente tem wish, olha aqui, essa aqui é uma boa dica, tá? Vou apagar esse quadro aqui. Vamos lá. Quando a gente fala de wish, que é um desejo, né? I wish. Se eu falo, né,
de um desejo no presente, a gente vai usar um verbo depois dele no passado. Olha que loucurinha, tá? E se eu falo de um desejo no passado, eu vou ter que usar o passado do passado. Beleza? Então vamos ver nessa frase se tem algum indicativo? Qual é o indicativo aí da frase de tempo? É last summer, que é no verão passado. Então, vamos lá. A gente usa o verbo no passado quando o desejo está no presente. Desejo no presente. Beleza? E a gente usa o passado do passado quando o desejo está no passado. E aí, esse desejo está no presente ou está no passado? Está no passado. Então, eu tenho que usar o passado do passado, que a gente já acabou de ver, que é o past perfect, que tem que ter o quê? Had. Então, tá certo. Então, a gente vai marcar a letra B, que tem had? Não. É a letra E. Had. Eu sei que é esquisito, né? Parece até que eu dei uma gaguejada. Had. Né? Parece que teve um erro de digitação, mas não é. A gente tem passado do passado, eu já falei para vocês que é o past perfect. Não é isso? Aí eu vou ter o auxiliar had, que é o auxiliar do tempo perfeito, e depois dele eu vou ter o verbo had, que é o verbo principal. Beleza? A letra B seria se fosse um desejo no presente. Aí o verbo tem que estar no passado simples, tá? Mas como era um desejo no last summer, então eu tenho que botar had. É que por um acaso aqui, o verbo principal também é had. Mas poderia ser had been, had seen, mas aqui ele gostaria de ter mais tempo. Então a gente tem esse had como verbo auxiliar sem tradução, e a gente tem esse had aqui indicando que ele gostaria de ter mais tempo, mas a gente precisa ter os dois juntos para indicar o passado do passado. Gente, finalizamos. Olha que coisa linda. Parecia mais difícil, parecia mais complicado, mas a gente revisou os principais tópicos que caem na prova das PSECs. E eu tenho certeza que vocês vão estar muito preparados para poder fazer essa prova depois disso daqui, tá? Espero ter ajudado vocês. Espero que dê tudo certo. Boa sorte e a gente se vê por aí, gente. Um grande beijo. Tchau.